Ao longo de nossas vidas, nós lidamos com diversos tipos de problemas, sejam financeiros, emprego, discussões com familiares, com amigos, mas nada no mundo é tão difícil e tão doloroso quanto a perda de um ente querido, seja um parente ou um amigo muito próximo. E vamos tentar hoje aqui mostrar uma forma de lidar com isso, para que uma situação que já é difícil por natureza não evolua para algo ainda pior. Bora lá? Como eu disse na introdução, a perda de um ente querido talvez seja a maior dor que a gente vai conseguir sentir aqui na Terra. A ausência na casa, a ausência da voz, aquela saudade que aperta o peito, tudo isso faz parte da nossa condição humana. E sentir esse luto é legítimo e é até necessário. No entanto, existe uma linha muito tênue entre viver o luto e ficar aprisionado a ele. Quando a saudade se torna um apego constante, permanente, ou quando o choro não cessa, isso deixa de ser algo natural para se tornar uma energia muito pesada. Vamos tentar falar aqui hoje sobre como o Espiritismo mostra que esse apego excessivo ao ente, ao amigo, à pessoa que partiu, como esse apego pode ser prejudicial tanto para a gente, como principalmente para aquele que partiu. Mas vamos começar falando da gente. O Espiritismo ele mostra para a gente que a nossa experiência aqui na Terra ela é como uma escola. E cada encarnação é o começo e o fim de um ano letivo. A gente veio para passar por experiências. E tudo isso é temporário. Quando nos apegamos desesperadamente a essa perda, nós geramos uma culpa, geramos uma revolta com Deus e o desespero para que a pessoa não tivesse partido. Isso acaba fazendo com que nós paremos a nossa própria evolução, nosso objetivo de ter vindo para cá. Porque lembrando, cada pessoa veio com a sua missão, com a sua, o seu objetivo evolutivo. E quando você fica amarrado nessa perda, você trava, você para isso. Como eu disse, gente, viver o luto é natural. É natural, legítimo e necessário. O perigo está no apego descontrolado. Quando isso acontece, a gente trava, a gente para a nossa própria evolução. Ficar preso a essa ausência pode gerar algumas consequências na gente. A primeira é a questão da própria, fisicamente falando, de um desenvolvimento de uma depressão. Isso pode acontecer. E o adoecimento do corpo físico. Porque você abandona a sua própria vida. Não só espiritualmente, mas fisicamente também. E você começa a definhar em vida. Trazendo, como disse, depressão e outras moléstias físicas em decorrência desse abandono. Outro perigo, como eu já mencionei, é a estagnação evolutiva. Você para a sua evolução, você estagna o objetivo de você vindo para cá. E por último, você tem a questão do emaranhamento fluídico, vamos chamar assim, que é você cria uma turba ali, você cria uma nuvem de pensamentos ruins em volta de você. Isso faz com que você impeça a aproximação de espíritos protetores. Porque, gente, o Espiritismo nos ensina nós nos ligamos de forma energética às coisas em volta. Tá? Nós atraímos aquilo que nós vibramos. E se você, nesse estado, nessa estagnação, nessa revolta, nessa briga com Deus porque o ente partiu, ou nesse choro sem cessar, você acaba criando uma nuvem fluídica ali, você acaba criando uma energia em volta de você que impede que esses espíritos venham te ajudar. E atrai espíritos que estão na mesma vibração. E a pessoa que desencarnou, o que acontece com ela? Com esse nosso apego? Essa parte talvez seja que precise de mais maturidade emocional nossa. Porque o Espiritismo nos mostra que o amor ele permanece.
Há o desencarne, há o desenlace físico do espírito com o corpo, mas aquele amor que nós sentimos pelo espírito e que o espírito sente por nós permanece. Agora a gente vai imaginar, a gente vai ficar num turbilhão de revolta, de inconformação com a pessoa ter partido, porque você me deixou, eu não vou conseguir viver sem você. Toda essa vibração, ela chega até a pessoa que desencarnou também. Agora imagina, vamos fazer uma comparação. O seu ente querido, ele passou por uma cirurgia grande, que foi o desencarne. O que ele precisaria lá? Ele precisa de descanso, de repouso, de tranquilidade. E quando a gente está nessa vibração pesada do desespero, da revolta, o que a gente está mandando para ele? O peso desse nosso desespero. E o que isso pode acarretar nele? Primeiro, ele vai ter uma dificuldade no desligamento. Porque, como eu disse, o nosso pensamento lá no plano espiritual, ele tem força, tem peso, tem cor, e ele vai prender o nosso ente querido que partiu à esfera terrestre. Vai prender a nossa existência aqui. O que vai fazer com que ele permaneça olhando o sofrimento da pessoa. Ali assistindo aquele sofrimento. E sofrendo também, lógico. Isso vai trazer o quê? Um sentimento de culpa no desencarnado. Porque ele vai se gente, infelizmente as pessoas acabam pensando assim. Ele vai se sentir culpado por ter morrido e por estar provocando essa dor no seu ente querido que está aqui na Terra. E por último, e talvez o mais complicado para ele, é que da mesma forma que a gente vai estagnar nossa evolução aqui, ele também vai estagnar lá. Porque ele poderia ser amparado, poderia ser levado para uma situação melhor, ou poderia se desenvolver melhor, mesmo que ele seja socorrido, que ele esteja numa situação boa, ele pode ficar preso a esse sofrimento, a essa angústia, e acabar travando, dificultando o seu próprio desenvolvimento. No livro Nosso Lar, existem vários relatos, diversos relatos que o Chico Xavier nos mostra de pessoas que desencarnaram e acabaram ficando presas, sendo puxadas, sendo encharcadas por esse sofrimento, por essa dor. E o mesmo livro nos mostra que o amor, ele na verdade liberta. Ele tem que ser libertador, ele tem que se você realmente ama a pessoa, você precisa deixá-la ir, você precisa, lógico, você vai manter aquele carinho, aquele amor por ela, mas tem que entender e permitir que ela siga na sua escala evolutiva. Tá, muito bonito falar tudo isso, mas e na prática, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo, no meio do meu sofrimento, é, não mandar essa energia negativa para a pessoa, para o meu ente querido que desencarnou? 3 regrinhas. Primeiro, mude o seu pensamento. Ao invés de você você vai lembrar da pessoa, você vai sentir saudade, isso é natural e legítimo, como já disse. Mas você tente pensar em momentos felizes com a pessoa. Não no momento da morte, não no momento da doença, mas em momentos felizes e agradáveis. Isso vai fazer com que você emane uma energia melhor para aquela pessoa. Segundo, tente orar por ele. Tá? A gente não tem noção do poder da oração, gente. É algo fora do comum. Ore por ele, peça pelo acolhimento dele, peça para que ele fique bem, para que ele seja amparado e para que ele permaneça na sua evolução. Isso faz muita diferença para ele. E você também pode auxiliá-lo vivendo a sua vida de forma honrada, de forma digna, de forma boa. Porque a pessoa olhando de lá, vendo que você ainda sente aquele amor por ela, também vai sentir aquele amor por você, mas que você seguiu a sua vida de forma honrada, de forma digna, a pessoa vai se sentir feliz e vai se sentir mais apta a continuar na sua escala evolutiva. Pois é, gente. Infelizmente nada disso é fácil, tá?
Quem perdeu um ente sabe que isso é muito difícil, o sofrimento, a dor é muito forte. Isso é um processo. Tá? Seguir essas 3 regrinhas é um processo. É dia após dia. Porque a gente, como já disse, a gente sabe que aqui não é o fim, que essa nossa vida aqui não é o fim. E vai haver um reencontro. Nós vamos reencontrar nossos entes queridos lá. A gente tem que ter a fé nisso. A fé na imortalidade da alma. Tá? Quando a gente realmente ama, a gente tem que se preocupar em fazer com que a pessoa fique bem lá. E essa é a forma de fazê-lo. Como eu disse, você vai passar pelo seu luto, você vai sofrer. Isso é legítimo, é normal e necessário. Mas com o tempo e com o exercício dessas regrinhas que eu falei, a gente consegue atingir um estado em que você não atrapalhe o seu ente querido e que você apenas colabore para a evolução dele. Um forte abraço, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo se acharem interessante, curtam o vídeo e até o próximo vídeo.